nome de Jesus, os convidamos a se colocarem de pé e vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 93. Salmo de número 93. Reina o Senhor, Ele se revestiu de majestade, o Senhor se revestiu de poder e se cingiu, firmou o mundo que não vacila, o teu trono está firme desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Os teus testemunhos são fidelíssimos. À tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. Amém. Ainda de pé, reconhecendo reverentemente a santidade do eterno Deus, vamos louvar o seu nome com o hino de número 28, Coroação, hino 28 do Inário Novo Cântico. Tuas obras se coroam com halo de esplendor, astros, anjos, céus entoam, hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar, aves e sonoras fontes formam um coro singular. Nós mortais por ti remidos, Deus de glória, Deus de amor, corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Fontes de alegria e vida, és do bem o inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal, cantaremos gratos hinos da jornada até o final. Amém. Vamos orar ao Senhor. Convido o irmão José Pereira para nos dirigir nesta oração. Oremos. Amado Deus, grandioso Senhor, Pai amado, nós te agradecemos pela oportunidade que está nos dando de estar na tua presença, em comunhão com os irmãos, com o objetivo, Pai, de te adorar e cultuar somente a ti. Nosso corpo seja para a sua glória, a sua honra, e o Senhor seja sempre. Obrigado, Pai, mais uma vez, nós te oramos, em nome de Jesus, amém. Amém. Sentai-vos, irmãos. Vamos abrir mais uma vez a palavra de Deus, agora em Mateus capítulo 11. Mateus 11, de 28 a 30. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma,
porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A suavidade e a leveza do andar com Deus se fundamenta e se estabelece na suficiência da sua graça, na sua infinita misericórdia para conosco. Jesus, a expressão máxima da glória e da graça de Deus revelada entre os homens, o eterno Filho de Deus, conforme o registro do próprio evangelista Mateus, olhou para as multidões do seu tempo e se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E quando Jesus convida para esse descanso precioso e singular, na companhia dele, na comunhão com ele, no aprendizado dele, ele o faz exatamente porque os homens, mulheres, jovens e crianças, o povo da sua época, estava subjugado sob o terrível peso de uma religiosidade vazia, sem profundo e verdadeiro quebrantamento e conhecimento de Deus. Então, cultuar é ter também o privilégio de aceitar esse convite amoroso de Jesus, de nos achegar a Ele, como sendo o nosso único Salvador, o nosso único mediador para a comunhão plena com o Senhor Deus, com o eterno Deus. Nós vamos cantar o hino 74, fazendo dele a nossa declaração ao Senhor. Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, o Teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Vamos fazer desse hino a nossa súplica ao Senhor nesta noite. Hino 74 do Inário Novo Cântico. Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, o Teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas Tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por Teu grande amor, pois Tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém. Vamos orar. Curve a sua cabeça e repita a expressão desse cântico na presença do Senhor em sua oração, no desejo profundo e sincero de desfrutar da preciosa e restauradora comunhão com o Senhor. Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, o Teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Ore ao Senhor.
Deus eterno, Senhor da glória, Senhor nosso, quão precioso é, ó Pai, desfrutarmos desse novo e vivo caminho aberto pelo sacrifício redentor do Teu Filho Jesus, que morreu na cruz por nós. Então, assim como estamos, nos achegamos à Tua presença, reconhecidos, ó Pai, de que somos pecadores e merecedores do Teu perdão, mas declarando sim, Senhor, com toda a disposição da nossa alma, do nosso coração, que nós queremos na expressão eterna do Teu amor derramado na cruz de Jesus, que nos redimiu, que abriu um novo e vivo caminho, e que agora nos convida a colocar o nosso fardo no Teu altar, a andar com Jesus, a aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração. Graças te damos, Senhor, e rogamos assim em nome de Jesus, que o Senhor mesmo nos guie, nos conduza e nos aproxime cada vez mais nesta comunhão com o Senhor. Perdoa os nossos pecados e acrescenta em nós a disposição de temor, de reverência, de obediência ao Teu santo nome. Nos abençoe nesta noite, recebendo o nosso louvor, a nossa adoração e falando conosco pela Tua palavra. Conduze-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ter um momento de louvor ao Senhor, continuar louvando ao Senhor. De igreja, convido os irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos louvar a Deus cantando a majestade do Senhor. Das mãos mediu as águas e com a palma das mãos mediu os céus. Considera as nações como pó diante da sua grandeza. Nada é semelhante ao Senhor, Rei dos exércitos. As irmãs. Quem pôs as estrelas nos céus, todas contadas, e pelo nome chamou todos os céus. Quem perdoa o mais vil pecador e sara suas feridas, nada é semelhante ao Senhor, Rei dos exércitos. A toda a igreja. Rei poderoso, grande Deus, Rei majestoso, Santo Deus. Toda a terra irá proclamar sua glória, amor e poder, força e formosura estão diante de ti. Rei poderoso, grande Deus,
suas mãos mediu as águas e com a palma das mãos mediu os céus. Quem pôs as estrelas nos céus, todas contadas, E pelo nome chamou, todos os céus. Ainda de pé, nós vamos cantar o próximo cântico. Toda honra, glória e louvor. toda honra, glória e louvor são ao nosso Deus, soberano Criador. Rei de toda a terra é o Senhor, nosso bem maior, doce graça sobre nós. Em Jesus a nova vida, força para prosseguir, boa nova de alegria, celebramos hoje aqui. Em Jesus a nova vida, força para prosseguir, boa nova de alegria, celebramos hoje aqui. Toda honra, glória e louvor são ao nosso Deus, soberano Criador. Rei de toda a terra é o Senhor, nosso bem maior, doce graça sobre nós. Em Jesus a nova vida, força para prosseguir, boa nova de alegria, celebramos hoje aqui. Em Jesus a nova vida, força para prosseguir, boa nova de alegria, celebramos hoje aqui. Juntos na mesma fé, no mesmo amor, e à medida que estivermos cantando, os irmãos que trouxeram as suas ofertas e os seus dízimos podem vir depositar diante do altar do Senhor. Mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração, temos em cada um a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Somos um corpo em Cristo, juntos somos
Somos um corpo vivo, corpo que chora e que serve, corpo que chora e se alegra, corpo que parte e reparte as cargas do irmão. Cordas que foram partidas podem de novo soar, corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Juntos, na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração. Temos em cada um a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Juntos somos um corpo em Cristo, juntos somos um corpo vivo, corpo que adora e que serve, corpo que chora e se alegra, corpo que parte e reparte as cargas do irmão. Cordas que foram partidas podem de novo soar, corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Convido nosso irmão William para fazer uma oração nesse momento de gratidão a Deus pelas ofertas e os dízimos. Santo Deus e Pai, Tu és o Deus de toda a terra, o Deus de todo o universo, ó Deus, o Deus que dá toda a dádiva, ó Deus, a quem aqueles que o Senhor, ó Deus, bem quer. Por isso nós, ó Deus, queremos Te louvar, porque o Senhor é justo, o Senhor é santo, ó Deus, o Senhor é o Rei, ó Deus, de todo o universo. Ó Deus, em Ti está, ó Deus, toda a plenitude da glória, ó Deus, e não há criatura que possa ofuscar isso. Por isso, louvado seja o Teu santo nome. Ó Deus, louvado seja o Teu santo nome pela Tua igreja, ó Deus, pelos cânticos, pelos dízimos, pelas ofertas, ó Deus, pela vida de cada membro, ó Deus, que Tu chamou, ó Deus, para ser parte do Teu corpo. Louvado seja o Teu nome. Ó Deus, nós possamos, ó Deus, em temor e tremor diante do Senhor, ó Deus, nos colocar, ó Deus, entender que o Senhor nos chama para sermos os mordomos, ó Deus, aqui, ó Deus, e que nós possamos administrar tudo que o Senhor, ó Deus, nos permite cuidar, ó Deus, com zelo, ó Deus, com alegria, ó Deus, crendo que o Senhor, ó Deus, é quem fará frutificar toda a obra. Amém, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, esses dízimos e essas ofertas. Que o Senhor possa abençoar aqueles, ó Deus, responsáveis por eles. E que eles não sejam, ó Deus, tão somente para o engrandecimento do Teu reino, ó Deus, para a propagação do Teu evangelho, ó Deus, para a edificação, ó Deus, do povo que Tu chamou de Teu. Se nós Te pedimos, nós rogamos, ó Deus, ainda, que tenha misericórdia de nós, pecadores. Ó Deus, agora na hora de ouvir a Tua palavra, ó Deus, que é confrontadora, ó Deus, do nosso pecado, ó Deus, que ela continue sendo, para que nós sejamos santificados no Senhor, ó Deus, para que nós sejamos consolados e confortados também no Senhor. Por isso usa Teu servo, Senhor, com toda a ousadia, com toda a alegria e com muito temor, para que ele possa falar acerca da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos, nós oramos, ó Deus. Amém. Amém. Abramos a palavra de Deus no capítulo 12 do Evangelho escrito por Mateus, onde nós leremos do verso 46 ao 50, a última parte desse capítulo 12, o último texto, aí, o último assunto, né, o último parágrafo. Mateus capítulo 12, 46 a 50.
Mateus capítulo 12, versículo 46 até os 50. Diz assim a palavra de Deus: Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse: A sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, querendo falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxera o aviso: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Amém, irmãos. Certamente, irmãos, muitos no meio evangélico de nosso tempo têm vivenciado e proclamado o evangelho das acomodações humanas e das conveniências temporais. Muitos têm se esforçado e se conduzido numa postura de busca de autenticação e de conformidade com as expectativas, com os padrões e com as demandas do mundo sem Deus. No afã de tornar a igreja e o evangelho envolventes e simpáticos aos seus ouvintes, muitos estão assim, vivenciando e propagando esse evangelho da contemporização e das conveniências. É interessante que os próprios evangelhos registrados nas Escrituras, a palavra de Deus, o anúncio da vinda de Jesus, mostram Jesus como sendo longânimo, como sendo alguém de bom trato, de cordialidade e cortesia, como sendo a expressão pura e mais sublime da verdadeira humildade. Sem dúvida nenhuma, ele mesmo, conforme o registro do Evangelho de Mateus, aí no capítulo 11, bem no nosso contexto, ele vai dizer: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Mas, por outro lado, os evangelhos mostram Jesus como sendo absolutamente intransigente com os princípios, os valores, as demandas e as urgências do evangelho, do reino dos céus. Ele veio buscar e salvar o perdido, e a sua tarefa se reveste desta nobre urgência em fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque ele mesmo disse: Pois a noite vem, quando já ninguém pode trabalhar. Se nós olharmos o relato de Marcos, capítulo 3, veja aí na sua Bíblia, ele enfoca esse mesmo texto, Marcos capítulo 3, versículos 20 a 23, dizendo o seguinte: Então Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prendê-lo, porque diziam: Está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: Ele está possuído de Beelzebu. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. O Evangelho de João descreve a reação primeira e inicial dos próprios irmãos carnais de Jesus, dizendo que os seus próprios irmãos, de princípio, não acreditavam nele. Mas Jesus segue firme. Jesus segue com fidelidade o seu propósito de ao mesmo tempo expressar a mansidão e a humildade próprias dele como Deus eterno que se fez Salvador dos homens, mas ao mesmo tempo a sua firmeza em não querer fazer concessões ou contemporizações para tornar o ambiente do exercício do seu ministério e da pregação do Evangelho mais aconchegante, mais agradável e mais suave. Ele sabia que o seu caminho era confrontar o mundo e o seu pecado, era denunciar a iniquidade humana, ao mesmo tempo revestido de ternura e de pleno amor pelos homens, mas ao mesmo tempo manifestando a ira de Deus contra o pecado dos homens. E assim Jesus se conduz.
nós observamos, conforme o relato de Mateus, uma certa progressão da contrariedade, da oposição dos judeus e da religiosidade judaica para com Jesus e para com o seu ministério. No capítulo 4, versículo 23 a 25 de Mateus, a palavra de Deus mostra Jesus em Nazaré anunciando a palavra de Deus nas sinagogas. Capítulo 4, 23 a 25. A palavra de Deus diz assim: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os endemoniados, todos os doentes, todos acometidos, trouxeram-lhe todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, de Jerusalém e da Judéia, e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então, até o versículo 25 nós lemos esse enfoque de Mateus, mostrando no início do ministério de Jesus, a sua pregação, o seu ensino, os seus milagres, especialmente nas sinagogas dos judeus. Capítulo 12, versículo 9, aí mais próximo do nosso texto, 12, 9 diz: tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles, onde vai se registrar o episódio da cura daquele homem da mão ressequida, mas mostra mais uma vez Jesus atuando no seu ministério, pregando e ensinando nas sinagogas. Mas logo adiante, no capítulo 12, versículos 14 e 15, o texto aponta esse crescimento da oposição e da hostilidade dos judeus em relação a Jesus e ao seu ministério, quando o texto vai dizer, verso 14: mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, veja a sequência, que não expusessem a publicidade. Então Jesus vai dando sempre esse caráter de prudência e de precaução quanto aos milagres que ele realizava e o seu ministério. Por um lado, pela precipitação dos judeus, que conforme o Evangelho de João, logo de início, tinham a expectativa de arrebatá-lo e torná-lo rei em Jerusalém, defensor dos interesses e proposições temporais do antigo Israel para construir uma potência terrena e mundial, conforme as expectativas dos mais eufóricos. Mas Jesus vai dizer lá no final do seu ministério a Pôncio Pilatos: o meu reino não é desse mundo. Ele segue pregando o evangelho, e essa rejeição e esta oposição vai crescendo em relação a Jesus. E o nosso texto, o capítulo 13, o capítulo 13 contextualiza o nosso texto, dizendo: naquele mesmo dia Jesus saiu de casa em casa e assentou-se à beira-mar. Parece indicar um ajuste estratégico na pregação e no ensino de Jesus, mas as casas, as aldeias, as multidões, a beira-mar e a perseguição dos judeus se acentuam, e por algumas ocasiões ele se afasta, como na ocasião da morte de João Batista. Por algumas ocasiões ele se distancia, exercendo a prudência para não precipitar a sanha assassina dos judeus, conforme nós vimos no capítulo 12, versículos 14 e 15, que eles já estavam determinados e procurando um meio para tirar a sua vida. E o nosso texto, final do capítulo 12, esse último parágrafo, mostra Jesus lidando com o seu ministério e com as suas relações familiares. O próprio Jesus que diz: eu vim trazer não paz, mas espada, eu vim causar divisões entre os membros da casa, e muitas vezes os inimigos do homem serão os da sua própria casa. É interessante o aparente conflito desse ponto com o mandamento bíblico que diz: honra o teu pai e a tua mãe, mas é mistério ressaltar que honrar é muito mais do que concordância plena e obediência tácita ou obediência passiva. Então esse nosso texto de hoje nos leva a indagar como nós devemos nos comportar como igreja, com respeito aos nossos vínculos familiares e às nossas relações
de convívio social e humano com aqueles que têm uma compreensão equivocada da nossa vida e do ministério a nós confiado na pregação da palavra e na propagação dos valores do reino dos céus. O nosso texto então vai apontar Jesus entre seguidores e opositores. A primeira coisa que se destaca aqui, irmãos, é que os vínculos espirituais valem mais do que os vínculos naturais. Os vínculos espirituais são os que valem mais. À primeira vista, é uma atitude nobre da mãe e dos irmãos de Jesus indo procurá-lo. Afinal, conforme vimos no texto correlato de Marcos, a dedução que eles faziam é que Jesus estava fraco do juízo, que Jesus estava precisando de socorro, que ele não estava encontrando tempo nem para se alimentar direito, devido às multidões que se afluíam, e ele pregando e ensinando a palavra, fazendo sinais e maravilhas, e a sua família agora vai até ele, para, conforme o Evangelho de Marcos, tentar prendê-lo, ou talvez até levá-lo à força para cuidados familiares. Que coisa curiosa, né, irmãos? Imaginemos a cena. Jesus está pregando a palavra e aqueles que têm com ele vínculos familiares tão afetivos, tão profundos, tão afáveis, a sua mãe e os seus irmãos de sangue, chegam e querem falar com Jesus. Importante notar que a narrativa dos evangelhos mostra submissão de Jesus aos seus pais, profunda afeição e obediência. Lucas capítulo 2, verso 51, quando descreve a infância de Jesus, diz que eles estiveram em Jerusalém para os devidos compromissos determinados pela lei e voltaram para Nazaré. E Lucas diz assim: e o menino era em tudo submisso aos seus pais. Então Jesus mostra essa disposição de honra e submissão aos seus pais. Ele mostra o seu carinho e a sua preocupação de cuidado com a sua mãe, quando João, no capítulo 19 do seu evangelho, versos 26 e 27, descreve Jesus naquele diálogo tão precioso com João ao pé da cruz, quando ele diz para Maria: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E o texto diz que daquela hora em diante, João a tomou para sua casa, certamente desempenhando cuidados com a vida da mãe de Jesus. Então é evidente que ele, em toda a sua vida, cumpriu toda a lei de Deus e não foi negligente com o preceito que diz: honra o teu pai e a tua mãe. Mas por outro lado, nós vemos na narrativa dos evangelhos, conforme descreve o primeiro milagre narrado por Mateus no capítulo 4 do seu evangelho, a gente vê Jesus em Caná da Galileia quando o vinho acaba e ele é procurado pela sua mãe para encaminhar alguma providência. E Jesus diz: mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Não obstante Jesus atender aquela emergência da festa, fazendo o seu primeiro sinal, transformando água em vinho, ele deixa claro para sua mãe essa distinção. Ele deixa claro para sua mãe o caráter de autoridade, o caráter de independência do seu ministério, e não de um ministério para atender os vínculos temporais, os vínculos familiares, ou a obediência irrestrita aos ditames e interesses de sua mãe, na melhor das intenções que ela estivesse. Evangelho de João, capítulo 19, narra também aquele episódio quando eles estão na festa da Páscoa e voltando para casa, o menino Jesus, agora adolescente, 12 anos, e eles procuram entre a caravana, entre a multidão de peregrinos que voltam de Jerusalém: cadê o menino Jesus? Cadê o adolescente Jesus? E retornam, e onde eles o encontram? Eles o encontram no templo, conversando com os doutores da lei. E o texto diz que a mãe dele diz: filho, o que é isto que fizeste conosco? O que é isso que nos fizeste? E Jesus diz: vocês não compreendem que me compete estar na casa de meu pai? Que me compete estar cuidando dos interesses, dos negócios, do reino de meu pai?
Então Jesus deixa claro esta sua vinculação prioritária com o ministério da pregação, com a redenção dos homens, ainda que concilie com isso a honra e a dedicação à sua família. Então há esta clara distinção na vida e no ministério de Jesus. E são várias as outras situações. Aquele episódio também narrado pelo evangelista Mateus, onde os ouvintes de Jesus, parte daquela multidão, alguns dentre a multidão, começam a expressar interesse pelo reino, e um diz: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E a palavra de Deus diz que ele adverte, dizendo: as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o texto prossegue. Quando ele chama um outro, e ele disse: permite-me primeiro ir sepultar meu pai. E Jesus disse: deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Mais uma vez, não há um conflito entre a honra aos pais, a obediência honrosa aos pais naquilo que é plausível obedecer, e esta clara identificação de que os vínculos familiares não estão acima do chamado do Evangelho e da palavra, da vivência do reino dos céus. Então Jesus disse: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, isto é, aqueles que não perceberam a vida eterna e abundante, a oferta e a oportunidade singular que o reino dos céus está propondo. Então deixa que esses cuidem dessas coisas transitórias e temporais. A outro Jesus convida, ele diz: permita-me primeiro ir me despedir dos meus familiares, dos de casa. E a palavra de Deus descreve Jesus dizendo: aquele que põe a mão no arado e fica olhando para trás não está apto para o reino dos céus. Ressaltando esse princípio presente no nosso texto, de que os vínculos espirituais são os que valem mais. E em que sentido isso se aplica a nós como cristãos hoje, as nossas relações humanas, no âmbito da família, que é o referencial primeiro e mais importante das nossas afeições, da nossa dedicação, do nosso convívio, do nosso respeito. Não são poucos os que nos dias atuais têm titubeado entre dois pensamentos. Têm percebido a demanda urgente de compromisso com Cristo, da caminhada resoluta, olhando para Jesus e nos caminhos da fé. E têm ficado reticentes pelas imposições, pelas demandas e pelas situações e expectativas criadas pela família, pelos amigos, pelos relacionamentos humanos mais diversos. Então, irmãos, relações humanas importam, mas elas não podem determinar a condição do seu compromisso com Deus, com Jesus, com a família da fé, com os princípios do Evangelho, com a pregação do Evangelho. Jesus mostra nesse texto, com a sua reação, esta verdade. Estava ali a sua mãe e os seus irmãos, querendo conversar com ele. Um dos puritanos, grande pregador e expositor da palavra de Deus, Mateus Henry, ele comenta essa situação dizendo que lá estava a mãe de Jesus como sendo aqueles que estavam de fora, querendo falar, em contraposição aos que estavam do lado de dentro, querendo ouvir. O texto diz que Jesus falava e alguém diz: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora. A construção do texto parece de fato indicar essa expectativa de que Jesus, na sua tarefa tão urgente, preciosa e singular, de ensinar sobre o reino, de cativar com a palavra da verdade os seus ouvintes ali, deveria interromper o seu trabalho no reino e ir atender às preocupações temporais, ainda que de boa intenção, da sua mãe e dos seus irmãos, que de fato, ao terem esse comportamento, evidenciam também a incompreensão, o entendimento equivocado da pessoa e da obra de Jesus, porque eles julgavam que precisavam socorrer Jesus, eles julgavam que tinha algo melhor para Jesus. E aí me lembro quando o Senhor Jesus surpreende os discípulos naquele encontro com a samaritana, registrado em João capítulo 5, quando eles voltam da cidade e dizem: come, mestre, come alguma coisa. E ele diz: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. E eles ficaram assim.
atônitos, perplexos. Alguém terá trazido alguma coisa? Como é que ele diz que tem uma comida que nós não conhecemos? E ele diz: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. A minha satisfação consiste em obedecer às urgências e prioridades da minha vida, do meu ministério. Relações humanas importam, mas não podem determinar o curso do nosso relacionamento com Deus. E eu estava ouvindo um pregador sobre esse texto, e ele menciona um episódio interessante com John Knox, o pai do presbiterianismo, grande pregador do Evangelho na Escócia. E a palavra de Deus, o relato histórico diz que John Knox estava no templo e algum auxiliar foi avisá-lo dizendo: a rainha está hoje aí, no culto. A rainha está aí, já pensou? Quanta demanda de honradez, de pompa e de tanta coisa. É evidente que devemos honrar as autoridades. Mas a história diz que John Knox disse assim: vai lá e avisa para a rainha que Deus está aqui no templo. E pregou a palavra de Deus como devia pregar, sem querer contemporizar, como tantos outros fazem hoje, dando atenção e voz àqueles que estão de fora, querendo falar, em detrimento dos que estão dentro, querendo ouvir. Então isso é muito importante para a nossa vida como crentes. Isso deve determinar a nossa postura em relação às demandas da fé cristã, do testemunho do Evangelho, do apego e do compromisso com a família da fé. Nós não podemos viver a vida cristã tentando atender às demandas e urgências, ainda que bem intencionadas, daqueles que estão de fora querendo falar, em detrimento de tantos que estão perto e de dentro, querendo ouvir. Outro aspecto que o texto nos mostra é que o Evangelho, em sua missão, não aceita acomodação. O Evangelho, em sua missão, não aceita acomodação. A mãe e os irmãos de Jesus poderiam e certamente estavam bem intencionados com aquela iniciativa. Isso certamente poderia impactar a Jesus, dizendo: olha, eles estão preocupados comigo, eu devo contemporizar com eles. Mas, irmãos, Jesus estava ali cumprindo aquilo que traduz a sua expressão no encontro com Marta e Maria na casa de Lázaro. Quando Maria, aos pés de Jesus, atenta, ouvia seus ensinos, e Marta, na boa intenção de atender às demandas da casa, de hospedar bem o mestre, se afadigava com coisas secundárias, correndo para cá e para lá, e ela reclama com Jesus: não te importas de que minha irmã não venha ajudar-me? E o que ele diz? Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Então, irmãos, tem muitos que, na sua vida cristã e na oportunidade que têm de ser sal e luz, de serem intrépidos e efetivos no testemunho do Evangelho, procuram fazer muitas acomodações no andamento das suas missões, no andamento do seu trabalho, procuram acomodar, acondicionar a sua vida e às vezes até a vida da igreja à dinâmica estabelecida por aqueles que têm uma visão equivocada do reino dos céus. Convém fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus não se curvou às convenções e acomodações dessa situação. Muitos poderiam dizer: mas a mãe dele está lá fora. Como é que ele ignora? Como é que ele não vai lá conversar? Mas isso retrata o que Jesus mesmo ensinou, irmãos. Se alguém amar mais o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos do que a mim, não é digno de mim. Se alguém não tomar a cruz e vir após mim, não é digno de mim. Então o Evangelho, volto a dizer, não é uma proposição de que você ignore a sua família e os vínculos de filiação e paternidade tão solenes e estabelecidos por Deus para o bem do gênero humano, mas isso não pode estar acima da urgência e do compromisso do reino dos céus. Se isso é assim com os seus pais, imagina com qualquer outra pessoa. Então tem muita gente nessa pendência, querendo servir a Deus, mas vivendo um universo de tentativas de acomodação da vida
a ditames, a vinculações, a interesses de pessoas que estão tendo uma visão equivocada sobre Jesus e a sua obra. Maria e seus filhos estavam cheios de boa intenção, mas inteiramente equivocados quando vão em busca de Jesus na tentativa de levá-lo para casa, quiçá de modo contrário à sua vontade, e talvez se ele oferecesse alguma resistência. É curioso porque eles não entram e ficam de fora e mandam um recado, né? A expectativa é que ele fosse ter com eles. Mas Jesus mostra isso na sua atitude. O Evangelho em sua missão não comporta acomodação. Não dá para ajeitar as situações. Nós não podemos perder de vista que se há alguém na face da terra que deve ser exemplo de cordialidade, de bom trato, de humildade, de cortesia, é o crente. Mas também se há alguém que tem uma mensagem clara, definitiva, singular e urgente para transmitir, é o crente. Então o Evangelho na sua missão não comporta acomodação. E por fim, irmãos, o texto vai mostrar que a obediência é a única evidência de um verdadeiro discípulo. A obediência é a única evidência. O texto vai terminar com Jesus estendendo a mão para os discípulos. E aqui é curioso porque a construção do texto indica que Jesus particulariza ainda mais entre os que estão de fora querendo falar, os que estão de dentro querendo ouvir e os que são discípulos, os que já ouviram e creram e que andam com ele. Quando o texto diz que Jesus estendeu a sua mão, o texto descreve esta ação como que Jesus apontando para os seus discípulos e dizendo, ó, esses aqui, esses são, de fato, os que têm vínculos profundos comigo. Eis aqui minha mãe e meus irmãos. E aí ele diz, portanto, ele conecta o versículo seguinte com essa realidade, dizendo, portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai, qualquer um que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Fazer a vontade do Pai. Mas é muito interessante, e talvez você já tenha se perguntado aí no seu coração, como é e o que é fazer a vontade do Pai? A vontade de Deus expressa nos mandamentos dados a Moisés, em todas as prescrições, preceitos e instruções da lei, dos profetas e dos salmos, em todas as exortações e ensinos das cartas e documentos do Novo Testamento. Mesmo assim, você pode se indagar, mas o que é fazer a vontade de Deus? Especialmente nesse tempo em que tantos ensinos e interpretações e preceitos religiosos pretendem se impor sobre a vida humana e tem todos eles a alegação e o desejo de ter a prerrogativa de estar ensinando a vontade de Deus. A vontade de Deus, o que é? Não te parece algo abstrato nesse universo de informações? Mas é interessante como Jesus responde a isso. Naquele texto que eu já citei, na conversa à beira do poço de Jacó, quando ele diz, a minha comida, o meu sustento, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E isto conectado com a conversa que Jesus tem com os judeus sobre a obra de Deus, quando conversando com eles, eles indagam o que faremos para realizar a obra de Deus? O que é a vontade de Deus? E Jesus resume aquilo que é o ponto de partida, que é o passo inicial, sem o qual nenhum ser humano estará caminhando na vontade de Deus. Quando ele diz, a vontade de Deus é que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, o que distingue o verdadeiro discípulo não é apenas estar dentro, no ambiente onde a palavra está sendo pregada, mas o que distingue o verdadeiro discípulo é aquele que é aquela situação onde o próprio Espírito de Deus regenerou e implantou a fé, a convicção salvadora no coração do homem. Então a vontade de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, o texto em resumo aponta 3 condições pessoais, irmãos. Volto a dizer, os que estão do lado de fora
com boas ou más intenções, servindo de obstáculos para o progresso da pregação do Evangelho, como estava sendo Maria e seus irmãos ali. Os que estão do lado de dentro, ávidos e prontos para ouvir, mas se ainda não têm uma decisão verdadeira de fé, ainda não são caracterizados como discípulos. E aqueles que perceberam pela ação do Espírito a vontade de Deus, que é crer no Senhor Jesus e segui-lo e servi-lo com toda a disposição do coração e da alma. Esta é a vontade de Deus. Então, a obediência é a única evidência. Quando João prega, e os judeus começam a vir, inclusive os escribas e fariseus, ele diz, a sua mensagem é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele diz mais, aos religiosos do seu tempo ele diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Jesus vai dizer: pelo fruto se conhece a árvore. Você não é salvo pela sua obediência à verdade, mas você é salvo para a obediência à verdade. E é inevitável que alguém salvo não se disponha a obedecer à vontade do Pai Celestial. É aquilo que Paulo vai expressar quando escreve em 2 Coríntios capítulo 5. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, discernindo nós isto, que Ele morreu por todos, para que aqueles que hoje vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, quando Jesus estende a mão, nesse gesto e nesta palavra, focando e particularizando muito objetivamente os seus discípulos, Ele ressalta essa verdade. No reino dos céus, a obediência é a única evidência. Pelos frutos conhecereis a árvore. Algumas aplicações práticas, algumas coisas que nós devemos guardar desse texto. Primeiro é que Maria teve mais filhos de carne e sangue da sua relação com José no convívio marido e mulher. Esse texto mostra a mãe e os irmãos de Jesus, que são 4 e que são inclusive mencionados nominalmente em Mateus capítulo 13. E esse texto reitera o que Mateus, lá no capítulo 1, quando ele fala da vinda do reino, na pessoa do rei, capítulo 1, verso 25, falando de José, ele diz que José não conheceu a sua esposa, não coabitou com ela, até que ela tivesse dado à luz ao seu filho. Até que, pressupondo evidentemente, com conexão com os próprios nomes dos irmãos de Jesus, que não eram primos, mas eram irmãos, mostrando claramente que Maria cumpriu esse desiderato e esse propósito tão nobre e abençoador dado por Deus. Sendo mãe do Salvador, teve o seu convívio natural, abençoado, constituindo uma família, que é sinal da bênção de Deus, no seu convívio com José. Outra lição: cuidado com quem chega em péssima hora e insiste em te chamar para fora. Guarde isso, viu? Cuidado com quem chega fora de hora e fica insistindo em te chamar para fora. Cuidado com pessoas que querem te tirar o foco da prioridade no serviço ao Senhor, na proclamação do Evangelho, no testemunho do Evangelho. Eles chegaram numa hora imprópria, no meio do ensino e da pregação de Jesus, fora de hora, e queriam que ele fosse lá fora. E Jesus diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Esses aí? Não, muito mais, porque os vínculos que valem mais são os espirituais. Minha mãe e meus irmãos são os que obedecem à vontade do Pai. Então, que nós tenhamos esse cuidado, esse zelo, de ficarmos sempre firmes e focados no propósito de sermos testemunhas intrépidas do Evangelho, e não deixar que as relações humanas, por mais profundas e nobres que elas nos pareçam, ocupem prioridade e lugar que nos impeça de fazer o nosso trabalho como sal da terra e luz do mundo. Cuidado com quem chega em péssima hora e insiste em te chamar para fora. Outro aspecto, outra lição prática aqui. Nós aprendemos aqui como tratar os tardios para ouvir e prontos para falar.
Imaginemos quantos sinais, quantos ensinamentos esses familiares de Jesus já tinham presenciado e ouvido. Mas eles ainda não tinham se dado conta do ministério messiânico de Jesus. Eles ainda estavam achando que Jesus talvez estivesse meio desorientado e precisava de um aparato, de um amparo. E eles estavam ávidos para falar, eles queriam falar com Jesus. E Jesus diz: não, esses não são a prioridade agora. A prioridade é os que querem ouvir, não os que querem falar. Esse também é um aspecto muito interessante. E outro aspecto é, perto não é dentro. Você pode estar perto, mas ainda andando no deserto. Eles estavam ali. E para além deles que estavam fora da porta, os que estavam dentro, estavam prontos para ouvir, estavam perto, mas ainda não eram discípulos. Então lembre-se disso. Você pode estar perto e ainda andando no deserto. Porque os que têm de fato vínculos prioritários, maravilhosos e eternos com o Senhor Jesus, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e realizam em obediência à vontade de Deus. A primeira delas, crer no que Deus revela de si mesmo na sua palavra, no seu evangelho, confiar inteiramente em Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, e a partir daí ter uma razão interior plena para trilhar um caminho de obediência à vontade revelada de Deus. Então que o Senhor nos abençoe e que a partir dos ensinamentos desse texto da palavra de Deus, nós possamos pregar o evangelho com mais intrepidez, com mais prontidão, possamos estar mais atentos às situações que, por mais aparentemente agradáveis e benfazejas, se contraponham entre o nosso propósito de viver a plenitude de comunhão com Deus e de testemunho do evangelho. Que nós possamos olhar mais firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, que nós possamos priorizar o envolvimento com o Senhor, com o seu povo, com a sua palavra, com as prioridades do reino e não com as demandas, apelos e adereços do mundo ao nosso redor. E você que está aqui nesta noite, que tem ouvido o evangelho, que tem gosto em ouvir a palavra de Deus, se você ainda não foi tocado por essa disposição que vem do alto, que vem do Espírito de Deus, para obedecer ao Senhor, que Ele produza isso no seu coração nesta noite, mediante essa palavra, em nome de Jesus. Porque, eis minha mãe e meus irmãos, aquele que fizer a vontade do meu Pai Celeste. Este é minha mãe e irmãos. Minha mãe e irmã e irmãos. Então, que Deus nos abençoe. Que o Espírito de Deus ponha essa palavra no seu coração para uma vida de prontidão, de foco, de intrepidez no testemunho do Evangelho. Não deixando de ser cordial, humilde, afável, de bom relacionamento com seus familiares, com seus amigos, com as pessoas ao seu redor. Mas nunca deixe que isso atrapalhe, embote e obscureça a intenção e a razão da sua vida, que é testemunhar o Evangelho. Que Deus nos abençoe. Amém.